Aleluia. Tu estarás lá, Senhor. Você já está no nosso amanhã. Nós nos alegramos em você. Consagramos essa tarde a Ti. Tudo que temos, tudo que somos, as nossas ações, as nossas intenções, os nossos planos, nós consagramos a você. Você é tudo para nós, tudo em nós. Não podemos nada, Senhor, sem a Tua força, sem a Tua sabedoria, sem a Tua graça, sem a Tua unção, nos conduzindo em todas as coisas. E nessa tarde nós reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua poderosa mão, atuando e agindo nas nossas vidas. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Te amamos mais do que tudo. Você tem primazia nas nossas vidas. Você é a nossa prioridade. Você é o nosso bem mais precioso. Nada pode roubar o seu lugar. Nós te amamos mais do que tudo. Confiamos em você. As nossas certezas estão em você. As nossas fontes estão em você. Você é a nossa alegria. Você é o nosso consolo, o nosso conforto. Você é o nosso Pai. Só nos resta dizer o quanto te amamos, o quanto você é essencial para nós. Dedicamos essa tarde a você, Senhor. Nos consagramos a Ti, consagramos esse tempo a você. Fala aos nossos corações, faz, opera, realiza aquilo que você desejar, segundo o seu querer, no nome de Jesus. Acolhemos nesse momento a Tua palavra com temor, com gratidão nos nossos corações. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Gente, obrigado, viu? Que bênção. Quem está alegre aqui nessa tarde? Se você está alegre de verdade, deixa o seu rosto demonstrar isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e dá um sorriso para ela e diz assim: olha, que bom estar aqui com você. Graças a Deus. Que bênção. Irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu sei que Deus sabe. E eu sei de uma coisa. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. A nossa justiça já foi conquistada, adquirida e estabelecida por Cristo. Nós já somos justos em Cristo Jesus. Pastor, mas eu pequei demais, o senhor não conhece a minha vida. Irmão, eu não sei, não quero saber, também não tenho raiva de quem sabe. Mas eu sei de uma coisa: você é justiça de Deus. Você é justo. E não há nada que você faça ou deixe de fazer que vai tornar você menos justo. Deus olhou para você e estabeleceu você justiça por causa de Cristo, na cruz do Calvário. Você está aqui? E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz. Ei, você tem paz no Senhor. Aquieta o teu coração. A Bíblia não diz que a gente deve andar ansioso, pelo contrário. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. E a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes. E a Bíblia diz que o reino de Deus, além de justiça e paz, também é alegria. Precisamos estar alegres. Alegres porque temos um Deus que cuida de nós. Alegres porque temos um Pai. Pastor, meu pai biológico me abandonou, eu tenho trauma de infância. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu não sei o que seu pai fez com você. Eu sei que a Bíblia diz que ainda que a mãe viesse esquecer do filho que trouxe a nascer, que trouxe a vida, Deus, todavia, não se esquece, jamais se esquece, jamais nos abandona. Ei, meu irmão, nós temos um Pai que cuida de nós, que nos ama. Isso é motivo para a gente estar alegre. Então se alegra no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você está aqui? Então diga: eu sou alegre no Senhor. Agora dá aquele sorriso. Isso. Quando um crente ri, o diabo chora. Amém? Glória a Deus. Eu passei alguns dias afastado da igreja. Estava desfrutando da minha licença paternidade. E o motivo de eu ter me ausentado aí alguns dias é essa figurinha aí. Isso é uma figurinha, irmão. Olha aí. Eu acho que ele veio adulto disfarçado, pequeno. Aí. Olha, começa a sapeca. Aí nessa fase você sabe, né?
É mamar, dormir e trocar fralda. Mas está lá, lindo, uma bênção de Deus. Não dá trabalho, não é de chorar muito, mas quando chora também, o mundo se acaba. Mas é uma grande bênção. Sameire mandou um abraço para vocês, ela está com muita saudade, né? Está lá, triste, querendo vir o mais rápido possível. Mas ela deixou um abraço grande, caloroso para vocês. E estamos desfrutando desse tempo, né? Você que é pai e mãe já sabe como é. É um tempo de alegria, a gente curte, a gente baba, a gente chora. Mas tem aquelas noites, né? Que a gente não consegue dormir, muito troca de fralda. Mas tem uma graça para esse tempo, amém? Graças a Deus, a gente tem sido bem assistido. E o Senhor tem cuidado de nós, tem nos suprido em todas as coisas. Agradeço aí a demonstração de carinho de cada um, as mensagens, os presentes, os mimos. Volta e meia toca a campainha lá, quando vai ver algum mimo, alguém mandando alguma coisa. E glória a Deus pela vida de vocês, que o Senhor recompense cada um numa justa medida. Obrigado por cada mensagem de amor, de carinho, né? Cada gesto, cada presente, nós realmente somos muito gratos. E as pessoas que Deus tem levantado nesse tempo para estar lá nos dando suporte, tem sido um tempo maravilhoso. A gente não pode ainda abrir para visita a recomendação médica, o médico, e quando ele soube que a gente é pastor, aí ele estabeleceu mesmo, não quer ninguém da igreja indo lá, toma cuidado, e aí a gente está realmente acatando essa recomendação, né? Então, infelizmente, a gente ainda não pode recebê-los lá na nossa casa, mas em breve, né? Em breve o Theo vai vir para cá, e vocês também vão poder ir lá em casa, fazer aquela visita, a gente tomar aquele café juntos. Amém? Graças a Deus. Então, acabou minha licença paternidade, né? Estou voltando aí à ativa. Domingo que vem, o que tem domingo que vem? Não tem nada demais domingo que vem, né? O que tem domingo que vem? Tem o terceiro culto. Essa igreja está crescendo desse jeito. Eu passo 2 semanas fora, quando eu volto já tem o terceiro culto, gente. Que bênção, glória a Deus. Nós, domingo que vem, vamos participar de um tempo histórico mesmo na nossa igreja. A gente tinha em 2022, até 2022, a gente tinha um culto pela manhã, mas por causa da escola de ministros, a gente teve que remanejar para tarde, o culto da tarde, esse culto aqui. E desde então, muitos irmãos têm tido dificuldade, porque eles já se acostumaram com o culto da manhã, né? E a gente tem gerado esse culto da manhã já há 2 anos em oração, né? E chegou o tempo, irmãos, chegou o tempo, graças a Deus por isso. E eu quero que você se alegre com isso, você que serve nos departamentos, não vai ser pesado para ninguém, pelo contrário, vai ser leve, você crê nisso? Será um tempo glorioso, mais espaço para mais pessoas servirem, serão mais ministrações, mais palavras sendo ministrada, mais unção sendo liberada, mais vidas sendo alcançadas, mais famílias sendo transformadas. E eu creio mesmo, irmão, que agora a gente caiu numa ladeira e nós vamos embalar, amém? Vamos correr mais rápido. Deus tem pressa com essa cidade, o avivamento já começou. Deus conta comigo e com você para um grande mover do Espírito, para essa cidade, para esse estado. E eu creio que agora, irmão, a gente vai correr numa velocidade estratosférica, amém? Então, o culto da manhã, nós vamos fazer uma grande festa, domingo que vem, né? Você fica livre para você escolher um dos 3 cultos para estar congregando, ou quem sabe, se você é bem crente dedicado, escolhe 2 para vir, ou quem sabe, se você é crente mais dedicado ainda, mais intenso, venha para os 3, no mínimo você vai receber uma palavra em cada um deles, e vai ser grandemente impactado, amém? Mas é uma oportunidade também para você estar trazendo convidados, convidar pessoas, tem esse hábito, não venha domingo de mãos vazias e não venha com seu carro vazio, venha trazendo alguém com você, amém? Traz convidados, convida pessoas do seu trabalho, tem aquele pessoal que diz assim, eu não posso ir nesse horário, pronto, agora tem 3 horários para você escolher, não tem desculpa para não poder vir. Lá perto da minha casa, tem uma igreja de uma outra religião, que eu não vou dizer qual é uma igreja católica, e eu admiro muito, é bem pertinho da minha casa, irmão, bem pertinho. É tão perto que o pessoal estaciona o carro na frente da minha casa. E é tanto carro, é tanta gente, é domingo de manhã,
E quarta-feira à noite, é tanto carro, é tanta gente, as ruas ficam praticamente interditadas, não dá para você passar, né? E eu fico animado com aquilo, eu fico feliz com aquilo, né? E eu fico dizendo, rapaz, em breve vai ser assim na nossa igreja. As ruas vão ficar praticamente interditadas e gente do lado de fora, né? Eu creio nisso. E os 3 cultos estarão lotados. E eu creio, irmão, que nós não vamos ter o 4º culto, não. Eu creio que quando chegar o tempo do 4º culto, a gente já vai estar com o nosso prédio no Projeto Farol. Você crê nisso? E o Projeto Farol, seja fiel. Seja fiel no Projeto Farol. Ou no tijolinho, ou na camiseta, ou simplesmente ofertando. Nós temos lá o Pix, né, do Projeto Farol, que é no Banco do Brasil. Tenha cuidado com isso, não confunda. Tem o Pix da igreja e tem o Pix do Projeto Farol. O da igreja é no Santander e do Projeto Farol é no Banco do Brasil. E tem essa fidelidade, irmão, de você estar ofertando, estar semeando todos os meses, tá? Nesse projeto poderoso. Nós temos um fundo, esse fundo está crescendo mês a mês, graças a Deus. E nós precisamos acelerar para a gente, o mais rápido possível, comprar o nosso terreno. Já estamos aí com os 4 a 5 terrenos monitorados, e estamos aí gerando esse dinheiro, em nome de Jesus, e vai chegar rápido. Eu tenho falado para os meninos, irmãos, é um Pix desse terreno. Basta um Pix, você crê nisso? Quem sabe não chega para você aí um dinheiro grande, e você certamente será fiel ao Senhor. Amém? E um Pix, irmão, a gente resolve esse negócio. Compra esse terreno, começa a construção e vamos nos alegrar nesse templo novo. Amém? Quem vai vir domingo que vem? Glória a Deus. Quem se alegra com o nosso 3º culto? Graças a Deus por isso. Bênção demais. Então, sem mais delongas, abre comigo lá em Marcos, capítulo 10, verso 17. Sei nem se eu sei pregar mais, tanto tempo. Mas dizem que é igual andar de bicicleta, né? Graças a Deus. Dizendo que o pastor Dantas, o pastor Josué, o pastor William estão pregando melhor do que eu. Glória a Deus, então agora eu tenho que correr atrás deles, né? Que bênção. Eu digo sempre isso, o líder de sucesso, bem-sucedido, é o líder desnecessário. Eu fico feliz, irmãos, em saber quando a gente fica distante da igreja, ausente, que as coisas continuam funcionando e às vezes até melhor. Isso alegra o meu coração, enche meu coração de alegria. A gente vê igrejas por aí, quando o pastor viaja ou o pastor não vai, a igreja fica vazia, né? Não vai ninguém. E aqui, graças a Deus por isso. Os departamentos funcionando, as pessoas vindo, né? Os ministros ministrando cada vez melhor, e eu fico muito feliz por isso, isso enche meu coração de alegria, isso mostra mesmo que temos feito um bom trabalho aqui, e que a nossa igreja é uma igreja madura. Você é maduro. Você se alegra com isso? Graças a Deus por isso. Marcos capítulo 10, verso 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 18, respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas posses. O tema da mensagem de hoje é o primeiro lugar na minha vida. E é muito interessante porque um homem chega ao encontro de Jesus e diz para ele: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja, o interesse daquele homem era a vida eterna. Ele queria saber qual era o segredo
qual era o mistério, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, ele já começa dizendo para ele, olha, por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus ali, ele já teve um discernimento de espíritos. Ele já estava entendendo espiritualmente, discernindo espiritualmente qual era a intenção por trás daquele homem. Aquele homem tinha sim um interesse de herdar o reino dos céus, em herdar a salvação. Ele tinha um interesse, irmão, de ser salvo. Mas olha que coisa interessante. Ele diz, herdar a vida eterna. Ele não diz, o que eu posso fazer para adquirir a vida eterna, para receber a vida eterna. Ele diz herdar. É muito interessante porque a Bíblia diz que ele é um jovem rico. Muito provavelmente, esse jovem rico herdou a riqueza do pai. Provavelmente, o pai havia morrido e ele herdou essa riqueza. Ele herdou os bens do pai. Ele era um herdeiro. Olha que coisa interessante. Ele entendia do que era receber algo sem ter que fazer nada. Ele entendia o que era você herdar alguma coisa. E é por isso que ele fala, olha, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Por quê? Porque ele já era herdeiro. Ele herdou uma fortuna do seu pai. Por isso ele é chamado de jovem rico. E Jesus, entendendo o que estava por trás das intenções daquele homem, tendo um discernimento do Espírito, um dos dons do Espírito atuando na vida de Jesus naquele momento, ele diz, por que você me chama de bom? Você tem que chamar de bom só um. Só um. Quem é que Jesus fala? Quem? Deus. Mas veja, Jesus, ele não fazia parte da Trindade? Sim. A Trindade não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus não é o Filho. A Bíblia não diz que ele era o Verbo, a palavra, e o Verbo se fez carne. Nos termos originais, nos textos originais, a Trindade, ela é organizada, né? Um Deus só em 3 pessoas. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Jesus é a palavra, o Verbo, o Filho. Então, ele poderia muito bem dizer, eu sou bom mesmo. Mas não. Olha o que Jesus fala. Por que você está me chamando de bom? Bom só é um, que é Deus. Está falando do Pai. Entenda, Jesus falou isso propositalmente. Porque aquele homem, ele tinha uma relação complicada com seu pai. Ele herdou a fortuna do seu pai, a riqueza do seu pai, mas ele não tinha mais um pai. E Jesus estava apontando sobre uma paternidade divina que ele poderia ter. É por isso que ele diz, olha, só há bom um. Quem? Deus. Aquele homem não tinha um coração completamente vinculado com Deus. Aquele homem não tinha relacionamento com Deus. Aquele homem não conhecia Deus. E Jesus estava mostrando para ele que ele precisava, antes de mais nada, ter um relacionamento com Deus. Aquele homem estava interessado em herdar a vida eterna. Ele estava interessado em ter o mesmo tipo de benefício que ele teve com o seu pai natural, onde ele simplesmente herdou a fortuna do pai, ele também queria herdar a vida eterna. E Jesus estava falando, olha, bom só é um, que é Deus. E aí Jesus começa a dizer para ele, você sabe os mandamentos. Primeiro, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele responde, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas olha que coisa interessante. Jesus estava falando para ele, olha, você quer herdar a vida eterna? Então você sabe os mandamentos. Quais são os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Agora, Jesus estava fazendo uma citação da lei, do texto de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 17, e de Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 6 até o verso 21. Agora vamos conferir as Escrituras e entender
o que foi que Jesus estava explicando para aquele homem. O que era que Jesus estava falando para aquele homem. Abre comigo lá em Êxodo, capítulo 20, no verso 1. Você está entendendo alguma coisa hoje? Êxodo capítulo 20, no verso 1, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vem o primeiro mandamento. Você aprendeu lá, quando você fazia parte da outra religião, né, sobre os 10 mandamentos, né? Quem aqui fez a catequese, primeira comunhão? Quem fez primeira comunhão aqui? Levanta a mão. Olha aí, bons católicos, né? Glória a Deus. Que bênção. Quem fez a crisma? Olha aí. Muito bom, isso aí. Teve coroinha aqui? Quem foi coroinha? Ó, teve dois coroinhas. Muito bom, glória a Deus. Vamos lá. Aí vem, você aprendeu lá, nas aulas da catequese, os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é: não terás, verso 3, de Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O 7, vem o 3º mandamento. Isso aqui tudo foi o 2º mandamento, ok? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O 2º mandamento é: não farás para ti imagens de escultura. E o 3º mandamento está aqui no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O 4º mandamento qual é? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O 5º mandamento qual é? Qual é o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, verso 12, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E depois, o 6º mandamento: não matarás. O 7º: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não dirás falso testemunho. E o 10º: não cobiçarás ou não defraudarás. Mas olha que coisa interessante, Jesus estava citando esse versículo, mas ele começa falando para o homem uma ordem errada dos mandamentos. Os mandamentos, eles têm uma ordem, é de propósito. Os 10 mandamentos estão colocados numa ordem sequencial, que são propositais. Você está aqui? Esses mandamentos, eles estão nessa ordem de propósito, com um propósito. Mas Jesus aqui, ele não começa falando do primeiro mandamento, mas ele começa falando do 6º mandamento. Não matarás. Jesus disse: olha, você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Jesus errou, irmão, a ordem. Jesus, ele quis simplificar, falar de qualquer jeito. Não, eu vou falar aqui os mandamentos aqui, ele vai entender. Foi isso? Jesus era um rabino, um mestre da palavra. Jesus, ele tinha total cuidado, ele tinha conhecimento da palavra, ele tinha um cuidado específico ao falar da palavra. Então, Jesus não falou isso de uma forma aleatória. Jesus não começou falando do 6º mandamento porque ele errou, porque ele se esqueceu. Jesus, ele começou falando do 6º mandamento de propósito. Jesus, ele fez uma pegadinha com esse homem. Jesus, ele deu uma oportunidade para aquele homem corrigi-lo. O que Jesus queria era que, quando ele começou a falar: não, sabes os mandamentos, não sabe? Aí ele: sei. Então, o que os mandamentos dizem? Não matarás, não adulterarás. Aí era para ele falar assim: oh, peraí, não, Jesus, não começa por aí não, esse aí é o 6º. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim.
Jesus deu a oportunidade, como diria-se no linguajar popular, Jesus levantou a bola. Jesus queria que aquele homem interrompesse a fala dele e dissesse: não, Senhor, não começa pelo matarás, não matarás, mas começa pelo não terás outros deuses diante de mim. Olha que coisa interessante. E Jesus, ele fala: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, ele foi arrogante, ele foi resistente, ele foi soberbo. Tudo isso eu tenho feito. Tem muito crente na igreja que é assim, né? Ah, isso aí eu já tenho feito. Isso aí eu já tenho praticado. Mas não aqui nessa igreja. Graças a Deus não tem gente resistente à palavra. Não tem gente que quando o pastor começa a ministrar, o ministro começa a ministrar: ih, essa passagem aí de novo. Ah, meu Deus. Isso aí eu conheço de cor. Isso aí eu já sei. Tem crente que é igual o jovem rico. Arrogante, soberbo, resistente. E a pergunta não é se você sabe, a pergunta é se você tem praticado aquilo que tem sido ensinado. A gente diz assim: ah, eu vou sair dessa igreja porque o pastor só prega as mesmas coisas domingo. Que bom que o pastor prega as mesmas coisas. Paulo fala que não se cansa de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para aqueles que ouvem. Que bom quando o pastor ministra as mesmas coisas, é segurança. A pergunta não é se o pastor está ministrando as mesmas coisas, a pergunta é: eu estou praticando as mesmas coisas que o pastor está pregando? E aquele homem diz: isso aí eu tenho observado desde a minha juventude. Veja, ele não teve o cuidado de perceber que estavam faltando alguns mandamentos naquilo que Jesus falou. Aquele homem ouvia a palavra de qualquer forma. Aquele homem não meditava na palavra. Era um crente comum, crente carnal, um crente marginal, um crente que ia domingo para a igreja, porque ele até conhecia os mandamentos. Olha que coisa interessante. Ele conhecia, porque ele disse: olha, esses daí eu tenho praticado. Mas não era um crente que tinha a palavra dentro dele. Não era um crente que guardava num bom depósito a palavra que era ministrada. Não era um crente que tinha relacionamento com Deus. Não era um crente que tinha uma vida de oração. Não era um crente que tinha uma vida de meditação na palavra. Era um crente raso, superficial. Aleluia. E aí ele diz: isso aí eu tenho feito desde a minha juventude. E no verso 21, Jesus, fitando, olhando para ele, a Bíblia diz que ele o amou e disse: uma só coisa te falta. E aí Jesus diz: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Existia uma ordem na Igreja Católica chamada Ordem Beneditina. Quem já ouviu falar? Os beneditinos. Depois teve a Ordem dos Franciscanos. E essas ordens de monges, eles faziam votos de pobreza, e até hoje ainda fazem esses votos de pobreza. E eles vendem tudo que eles têm, dão aos pobres e vão para um monastério, baseado nessa palavra, nessa passagem que Jesus fez. Agora olha que coisa interessante. Jesus, irmãos, ele tinha muitas pessoas ricas que acompanhavam ele, que eram seus discípulos. Existiam inclusive mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. E Jesus não disse para nenhum deles, Jesus não disse para nenhuma delas, para elas venderem tudo que elas tinham, dar aos pobres e seguirem a ele. Se esse fosse o modus operandi de Jesus, todos os discípulos tinham que fazer esse voto de pobreza. Mas nós não vemos isso se repetir em nenhuma outra passagem, a não ser aqui. Pelo contrário, Jesus, uma certa feita, ele falando, inclusive versículos depois disso aqui, dessa passagem, os próprios discípulos se escandalizam, porque Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
E aí os discípulos dizem, então não vai conseguir ninguém se salvar, porque eles tinham uma visão de que as pessoas sim deveriam ser ricas. Você está aqui? Então Jesus não tem problema nenhum com riqueza, não está falando de riqueza, está falando de prioridade, está falando de o primeiro lugar na vida de alguém. E olha que coisa interessante, Jesus ama aquele jovem, mesmo diante da imaturidade dele, mesmo diante da ignorância dele. Jesus ama aquele homem, olha para ele e diz, uma coisa só te falta. E a gente lê o texto e a gente pensa, a coisa que falta para ele é ele vender tudo que ele tem e dar aos pobres, não é isso? Não. A coisa que faltava para ele era praticar o primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20, que é, não terás outros deuses diante de mim. As riquezas para aquele homem eram o Deus dele. Ele amava as riquezas e não amava ao Senhor. É por isso que Jesus já começa combatendo ele, dizendo, por que que você me chama bom? Bom é só um, que é Deus. Jesus estava apontando que o coração dele, os olhos dele, precisavam estar apontados para Deus, para a bondade de Deus, para a provisão de Deus, para o suprimento de Deus, para o caráter de Deus. Mas aquele jovem, ele não enxergava dessa forma, ele não entendia dessa forma, os olhos dele estavam cegos, embaçados, porque ele só conseguia ver as riquezas. De fato, as riquezas eram o Deus dele. E tem tantas pessoas, irmãos, que estão na igreja, que são crentes, e que o Deus delas não é o nosso Deus, mas são as riquezas. O Deus delas é o dinheiro. Tantas pessoas, irmãos, que na hora de dar oferta, dão o que sobra, porque o Deus delas é o dinheiro. Elas pensam, vai faltar. Tantas pessoas que estão na igreja e não dizimam, porque o Deus delas é o dinheiro. Elas adoram ao Deus delas, ao dinheiro. Tantas pessoas que quando tem uma conferência que é paga na igreja, dizem, não, eu não concordo. Não concorda em pagar para vir para uma conferência, mas às vezes concorda em pagar para fazer um curso. Não concorda em pagar para fazer o rema, mas concorda em pagar para fazer um curso de inglês. E está tudo bem. O curso de inglês é bênção, a faculdade é bênção, mas nós precisamos ter o cuidado, irmãos, para localizar onde está o nosso coração. O dízimo e a oferta não é uma ação de darmos dinheiro. O dízimo e a oferta é uma localização do nosso coração. Quem tem resistência em dizimar, quem tem resistência em ofertar, é alguém que está adorando a um outro Deus. Mateus capítulo 6, no verso 24. Mateus 6, 24, abre lá comigo. Jesus ensinando, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Uau! Veja, Jesus ele coloca aqui que existem dois senhores, o nosso Deus, o Deus a quem servimos, e as riquezas. E a gente não pode servir aos dois. Ou a gente serve a um, ou a gente serve ao outro. E a pergunta nessa tarde é, qual Deus você tem servido? Qual Deus tem sido a sua prioridade? Será que Deus tem sido primazia na sua vida? Será que Deus tem sido a sua prioridade? Irmão, seja sincero com você. Qual tem sido a sua prioridade? Será que Deus ele é primeiro lugar na sua vida? O que Jesus estava falando, volta lá para o texto de Marcos capítulo 10, ele falando com o jovem rico, quando ele diz para ele, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Jesus não queria que aquele jovem ficasse pobre. Jesus não queria que aquele jovem vendesse aleatoriamente as suas riquezas, os seus bens, e se tornasse um pobre, um mendigo, para ser essa a condição, para se tornar um discípulo dele. Não, não era essa a intenção de Jesus. O que Jesus de fato queria era que aquele jovem adorasse de fato a Deus.
era que aquele jovem, de fato, servisse a um Senhor só, Deus, não as riquezas. Veja, Jesus estava respondendo o questionamento dele. Qual foi a primeira pergunta que ele fez? Como eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus estava respondendo para ele. Em primeiro lugar, você precisa adorar a Deus. Você não pode ter um outro Deus, senão a Ele. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Tem muito crente, irmão, que não adora uma imagem, mas às vezes adora o filho, adora o marido, adora o emprego, adora um pastor do YouTube. Não é assim? Não. Deus não nos chamou para adorarmos outras pessoas, outros seres, outras coisas. Nem mesmo os nossos entes queridos, nem mesmo a nossa família. A nossa família tem o seu lugar. A nossa família tem sim um lugar de prioridade. Mas a nossa maior prioridade é o Senhor. Tem muita gente que adora o filho se torna o primeiro lugar na vida dele. Tem gente que adora o marido, tem gente que adora a esposa. Não, irmão, você adora a Deus. Amém? A esposa deve submissão ao marido, mas a Bíblia diz que é no Senhor. Se o seu marido mandar você quebrar algum princípio bíblico, você não tem obrigação de obedecê-lo. Você deve obedecer sim ao seu marido. Amém, esposas? Amém. Aleluia. Às vezes eu peço para a Samir fazer alguma coisa e ela quer me contrariar. Eu digo, a Bíblia não diz que você tem que concordar comigo, não. A Bíblia diz que você tem que me obedecer. Aí ela, amém. Aí em outra parte ela me pega também, né? Aí quando ela vê que alguma coisa que não está do jeito dela, ela diz, a Bíblia diz que você não tem que fazer o que eu quero, não. Mas a Bíblia diz que você tem que me amar. E a esposa tem sim que obedecer ao marido. Esposas, o seu marido é autoridade na sua vida. Tem esposa que obedece ao pastor, ao líder, mas não obedece ao marido. Seu marido pode ser o pior dos piores. Ele é autoridade, ele precisa ser respeitado e honrado como tal. A Bíblia diz que as esposas devem submissão aos seus maridos. Agora veja, é no Senhor. Se ele disser assim, você não vai para o culto, aí você vai dizer, eu devo obediência a você em tudo, mas é no Senhor. Agora, você não pode me proibir de ir para o culto, não. Isso aí eu não devo submissão a você. Não tem um amém? Amém. Aleluia. Ou você fica torcendo, tomara que meu marido diga para eu não ir para o culto hoje, que eu não estou com vontade. Eu vou obedecê-lo. Aleluia. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é isso? Não é que se a gente falar o nome de Deus, a gente está pecando, né? Falar Deus, estou pecando. Não pode falar não, o nome não. Não é isso, irmão. Mas está falando sobre nós termos temor. Está falando sobre nós não tornarmos Deus algo comum. Está falando sobre termos um relacionamento, intimidade com Deus, mas ter o entendimento de que nós devemos temor a Ele. Não temor de medo, mas de reverência, de respeito a Ele e às suas coisas, a Ele e à sua obra, a Ele e à igreja, a Ele e aos nossos irmãos, a Ele e aos princípios da palavra. Está falando sobre termos uma vida devotada, temente a Deus. Quarto mandamento, sábado. Pastor, precisamos guardar o sábado? Sim, precisamos guardar o sábado. Mas o nosso sábado não é mais um dia. O nosso sábado é uma vida. Jesus, irmãos, se tornou o nosso sábado na nova aliança. Ele é o nosso descanso. Veja, na antiga aliança era um dia que tinha que se guardar. Era um dia que tinha que se descansar. Mas na nova aliança, o caldo fica mais grosso. Porque o nosso descanso agora é todos os dias. Não no sentido de não trabalharmos, não produzirmos, mas é de produzirmos, trabalharmos, mas ao mesmo tempo temos o nosso descanso nele. Talvez você esteja aqui, esteja cansado, esteja fadigado das coisas dessa vida, do seu trabalho, talvez emocionalmente cansado. Eu quero dizer para você, Jesus é o teu descanso. Ele é o teu sábado. Amém. Jesus é o nosso
descanso. E o fardo dele é suave e é leve. Amém? E aí olha que coisa interessante. Quando Jesus vai falar para ele, eu já estou encerrando. Quem me dá 5 minutos? Glória a Deus. Eu estou tempo sem pregar, então eu tenho licença poética, eu posso avançar. Amém? Aleluia. Mas olha, no verso 19 de Marcos capítulo 10, Jesus fala, não matarás, não adulterarás. O não matarás é o 6º mandamento. Jesus começa pelo 6º mandamento. Aí ele vai, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. E aí, por último, ele deixa o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Mas honra teu pai e tua mãe, em Êxodo capítulo 20, e em Deuteronômio capítulo 5, é o 5º mandamento, e não o último. Não é o 10º, mas é o 5º. Você está aqui. Ou seja, Jesus trocou a ordem também de forma proposital. Por quê? Porque muito provavelmente aquele homem estava desonrando o seu pai. Aquele homem não estava honrando o seu pai, que provavelmente era um homem temente a Deus. Então aquele jovem não estava honrando o legado, os ensinamentos que o pai deixou para ele. E é interessante, irmão, porque aquele jovem, ele sai triste, né? Por que ele sai triste? Porque ele provavelmente, a Bíblia não diz isso, mas fica subentendido nos textos, que aquele homem, ele herdou a herança. Por isso ele era um jovem rico. Não se faz riqueza, é muito difícil você fazer riqueza ainda jovem. Geralmente você se torna rico depois de um tempo, a não ser que você herde. Você está aqui? Então provavelmente aquele homem herdou do pai a fortuna, a riqueza. E como ele não criou a riqueza do zero, ele não sabia como gerar riqueza. Não tem um amém aqui. Meu Deus, eu estou pregando na igreja certa. Que igreja é essa aqui, gente? Esse é Verbo da Vida, a igreja do fogo. Meu Deus do céu. Acho que eu vou pregar na igreja lá perto de casa. Acho que tem mais amém. Aquele homem não sabia como gerar riqueza do zero. Quem já viu testemunhos de bilionários, milionários, que quebraram 2, 3 vezes e conseguiram refazer a fortuna? Tem vários testemunhos assim. Por quê? Porque eles se tornaram ricos do zero. Então eles sabem os caminhos. Tem inclusive um documentário muito interessante, é um reality show de um bilionário nos Estados Unidos. Ele é bilionário, muito rico. E o reality show é assim, vão soltar ele num país que ele não conhece, só com um carro e $100 no bolso. E o desafio dele é se tornar bilionário de novo em 60 dias. O desafio é esse, ele se tornar bilionário em 60 dias, com $100 e um carro. E lá no documentário é muito interessante, irmão, porque ele consegue. Ele vai comprando uma coisa e vai vendendo por outro preço. Aí depois ele compra outra coisa e vai vendendo. Vai comprando e vai vendendo, vai aplicando e vai fazendo. E de repente ele cria uma fortuna de novo, do zero, em 60 dias. Mas aquele jovem não sabia como fazer isso. Por quê? Porque quem criou a fortuna, quem foi? Foi o pai. Ele herdou a fortuna do pai, mas ele não sabia como gerá-la. E é por isso que ele teve medo, quando Jesus falou para ele. Por quê? Porque o Deus dele era o dinheiro. Ele pensava, o dinheiro é tudo que eu tenho. Ei, irmão, o que é tudo que você tem? O que você tem se apegado? Será que você se apega à sua conta bancária, ao seu emprego, ao seu carro, aos seus bens? Ou será que você se apega ao Senhor? Será que você entende que é Ele que supre você? É Ele quem traz sabedoria para você? Aleluia. E é por isso que aquele homem teve medo. E é por isso que ele saiu triste. Porque tudo que ele tinha era o Senhor. E é por isso que tudo que ele tinha era o dinheiro, não o Senhor. E é por isso que Jesus coloca o 5º mandamento como o último. Honra teu pai e tua mãe. Jesus deixou isso forte, ecoando nele. Ei, honra teu pai e a tua mãe. O legado que ele deixou para você.
Lembra do teu pai e da tua mãe. Provavelmente o pai dele era um homem temente ao Senhor. Ensinou para ele, instruiu para ele, né, os mandamentos do Senhor, mas ele estava descumprindo. Então veja, a prioridade daquele homem, o primeiro lugar na vida dele não era Deus, mas eram as riquezas. E a pergunta que não quer calar nessa tarde: qual tem sido o primeiro lugar na sua vida? Será que Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida? Aleluia. Quando você tem uma decisão para tomar na vida, você consulta ao Senhor? Você medita na palavra, você ora? Ou você simplesmente faz do jeito que você quiser? Quando você recebe uma bênção financeira, você lembra do Senhor? Você lembra de dizimar? Você lembra de dar uma boa oferta na casa do Senhor? E sabe, irmãos, quando nós falamos sobre isso, nós não temos interesse no seu dinheiro, não. Deus não tem interesse no seu dinheiro. Deus tem interesse no seu coração. Não se trata de dinheiro, se trata de coração. Aleluia. E eu vou encerrar com Marcos, capítulo 12, verso 28. Diz assim, Marcos 12, 28. Passa algumas páginas. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Diga: único Senhor. Verso 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus ensinando aquele escriba, respondendo a indagação, ao questionamento daquele homem que perguntou qual é o principal de todos os mandamentos. E aí Jesus fala para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é o coração? Nosso espírito, nosso homem interior, o nosso eu de verdade. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos amar ao Senhor. Diga: amar. Diga: amar ao Senhor de todo o nosso coração. Veja, não é uma parte do nosso coração, mas é todo o nosso coração. Não podemos dividir Deus com a nossa família, não podemos dividir Deus com o nosso ministério, não podemos dividir Deus com o nosso trabalho, não podemos dividir Deus com as riquezas. Você está aqui? Deus quer sim, irmão, que você seja próspero. Esse é o desejo de Deus, que você tenha uma vida abundante. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. A maioria dos grandes homens de Deus, personagens bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eram pessoas muito abastadas, pessoas ricas. Dizem que Jó era o homem mais rico do seu tempo. Salomão, biblicamente, é considerado o homem mais rico da história da humanidade. A Bíblia diz que Abraão era um homem muito rico. A Bíblia diz que Isaac era riquíssimo. A Bíblia diz que Jacó era um homem muito rico. José se tornou tão rico e tão poderoso. Deus não tem problema com riquezas. Eu vou repetir: Deus não tem problema com riquezas. A riqueza não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, o amor às riquezas é que é o problema. Deus não divide a sua glória com nada, com ninguém. E quando nós estamos, irmãos, com o coração voltado para as riquezas, nós estamos adorando a um outro Senhor. E é isso que a Bíblia está dizendo: amarás ao Senhor de todo o teu coração. Você não pode dividir o seu amor espiritual, o amor do coração, o amor de dentro. Você não pode dividi-lo com nada. Você não pode dividir esse amor. O amor precisa ser exclusivo para Deus. E é isso que ele está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí ele vai: de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento. O que é isso? Alma e entendimento. Está falando das nossas emoções, está falando da nossa psique, dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos precisam estar no Senhor. Você já viu que às vezes vem pensamentos na nossa vida? A gente está vivendo ali, em algum afazer, e vem um pensamento do nada, às vezes é um pensamento de morte, é um pensamento de suicídio. Você já viu? É um pensamento ruim. Aquele pensamento, irmão, não é seu. É um pensamento que o diabo está trazendo para você. E às vezes a gente acolhe aquele pensamento. Vem um pensamento, vem uma dorzinha, e o pensamento diz, é câncer. E você começa a acolher aquilo, é câncer. Eita, meu Deus, é câncer. E agora é câncer, e fica preocupado. E quando vai ver, é gases. Aí você pensa, é câncer. Vai no médico, doutor, passa um remédio. Doutor, acho que tem que fazer quimioterapia. Não é assim? Tem gente que é assim. Por causa de um pensamento que o diabo coloca. Irmão, tem pensamentos que não são seus. E você precisa ter esse discernimento e repreender esse pensamento. O seu pensamento precisa estar no Senhor. É isso que Filipenses está dizendo, olha, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, isso deve ocupar o seu pensamento. Você está aqui? Amar ao Senhor de todo o teu coração, com o teu espírito, mas amar o Senhor com a tua mente, com o teu intelecto, com as tuas emoções. É crente com as emoções desajustadas. É crente sem falar com o irmão, sem falar com o pai, com a mãe. Não, irmão. As emoções desajustadas. Isso não é amar ao Senhor teu Deus, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Quem ama ao Senhor com toda a alma, com todo o entendimento, perdoa, libera perdão, anda em amor. Aleluia. E aí ele diz, com toda a tua força. Amar ao Senhor com toda a tua força. O que é isso? É às vezes vir para o culto sem vontade. É igual carro velho, tem que ser no empurrão mesmo. Mas trinca os dentes e vem. E está chovendo, vem. Está no BR-Obró, vem. O carro quebrou no meio do caminho, deixa o carro no meio do caminho, vem a pé. Vem de ônibus. Ah, esqueci, Teresina não tem ônibus. Vai mudar nessas eleições. Vamos votar em candidato que bote ônibus na rua. Amém? E se você vender o seu voto, por favor, não diga que você é ovelha minha, não diga que você congrega nessa igreja. Não venda seu voto. Amém? Mas isso aí é tema para uma outra mensagem. Mas amar ao Senhor com toda a sua força é servir a Ele, mesmo sem ter vontade. Nós não somos guiados pelas nossas vontades, mas amamos ao Senhor, irmão. É isso que nos faz vir para servir, para estar no estacionamento, na comunicação, no V3, para estarmos no amadores, no diaconato, no louvor. É isso que nos motiva a estar lá com as crianças. Você está aqui? É vir sem vontade. Mas eu amo ao Senhor com toda a minha força. A minha juventude é do Senhor. A minha força é do Senhor. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Pronto, eu estou sem força como velho. Mas o Senhor renova as minhas forças. E eu vou dar para Ele tudo que eu tenho. Você está aqui? Aleluia. Era isso que Jesus estava falando para aquele jovem rico. Olha, você precisa amar ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Quem aqui está disposto a amar ao Senhor dessa forma? Quem aqui ama ao Senhor de todo o coração? Quem aqui ama ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Quem aqui está disposto a abrir mão do seu eu, das suas vontades, para viver o plano de Deus, para viver o propósito de Deus? Quem aqui ama ao Senhor com toda a sua força? Quem aqui vai ver os cultos de quinta-feira? Os amém diminuíram. Quem aqui vai às terças-feiras para o VC? Aleluia. Eu creio, irmãos, essa é a visão para esse ano. Todos os nossos membros das nossas igrejas estarem nos VCs. Amém. O culto de quinta-feira, irmão, em breve vai ter o segundo culto na quinta. Você crê nisso? Não somos crentes domingueiros, mas amamos ao Senhor de todo o coração, todo o entendimento, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Se você ama ao Senhor dessa forma, fica de pé. Quero chamar o melhor diaconato do Brasil, chamar o nosso departamento de música, que também é o melhor do Brasil, para eles não ficarem com ciúme.
Você aprendeu algo hoje? Aleluia. Ou você vai sair triste como o jovem rico, ou você vai dizer: isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Aleluia. Eu sei mesmo, irmãos, que nós já conhecemos a palavra num nível, mas tem sempre um nível maior para nós conhecermos, para nós nos aprofundarmos. É isso que a Bíblia diz sobre nós conhecermos e prosseguir em conhecermos o Senhor. Tem sempre um nível maior, tem sempre algo mais, tem sempre uma profundidade maior para nós na palavra, no Senhor. Aleluia. Eu creio que nós estamos crescendo, eu creio que nós estamos avançando nesse conhecimento de Deus. Amém? E vamos amar ao Senhor, vamos servir a Ele com mais intensidade e com mais força. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa tarde que ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Receber Jesus não é um ato de mudança de religião. Talvez você até pense: eu já tenho Jesus no meu coração. Mas receber Jesus, irmãos, se trata de nascer de novo, de se tornar uma nova criatura, de ter uma experiência única, espiritual com Deus, de você se tornar filho de Deus, de o Espírito Santo passar a habitar dentro de você ter uma transformação gloriosa, espiritual. E se você ainda não passou por isso, essa é a sua oportunidade. Faz um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém? Todos nasceram de novo, todos são crentes. Glória a Deus. Se você ficou constrangido, com vergonha, você pode me procurar no final, ou alguém da nossa equipe, e nós vamos orientar você sobre os passos que você precisa dar. Mas não deixe de tomar essa decisão. Não é uma decisão importante, é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor. A ceia é uma ordenança de Jesus, é um momento para os filhos, e só quem pode tomar, só quem pode participar da ceia é quem é filho. E os filhos são aqueles que receberam a Jesus. A Bíblia diz que todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A ceia é para filhos. Se você não recebeu Jesus, eu quero dizer para você: não participe. A ceia, embora seja algo físico, mas ela tem um poder por trás dela, ela tem um cunho espiritual. E a Bíblia diz que se nós tomarmos a ceia de uma maneira errada, nós vamos colher grandes consequências, podendo ser inclusive a vida de alguém ceifada. Mas aqueles que são filhos, eles podem participar e devem participar da ceia. Mas a Bíblia diz que nós precisamos tomar a ceia de uma maneira digna, de modo digno. E o que é isso? Nós precisamos antes discernir o corpo de Cristo. O que é isso? Nós precisamos saber sobre o corpo, sobre a igreja, como nós estamos, como está o nosso coração, como está a nossa relação com os nossos irmãos. E a Bíblia diz que depois que fazemos isso, essa reflexão, esse exame, e aí nós devemos participar, tomar do pão e do vinho, ou o suco de uva. O pão, ele representa o corpo de Jesus, que foi moído e transpassado no nosso lugar. O pão, ele é feito sem fermento, que representa o corpo de Jesus, que sem pecado foi sacrificado no meu e no seu lugar. E o suco de uva representa o sangue que foi derramado no nosso lugar. Dito isso, nós vamos participar agora, nós vamos render graças por esses elementos, e em seguida os diáconos vão servir a cada um de nós. E a Bíblia diz que nós precisamos participar desse momento juntos, como família, como corpo. Amém? Você pode orar junto comigo? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para cumprir esse mandamento. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, mas também fazemos isso com todo o temor. Sabemos que a ceia do Senhor é algo tão importante, tão essencial para a nossa igreja. E nós cremos, Pai, nesse sacrifício que foi
movido por nós na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. E somos gratos a você. Aqui está o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui está também o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Sangue esse que foi derramado a fim de nos libertar do jugo do pecado, do jugo da morte. E nós somos gratos a você por isso, Senhor. E aqui estamos como família, como corpo de Cristo, para participar juntos, em memória de Cristo. Sabemos que a ceia é um memorial da morte, mas também é um memorial da ressurreição de Cristo Jesus e da nossa nova vida com Ele. Celebramos esse momento, Senhor, com alegria e com gratidão no nosso coração, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Os diáconos vão estar servindo vocês agora e nós vamos cantar uma música. Eu vou pedir para que ninguém participe ainda, todos vamos esperar até que todos tenham sido servidos e nós vamos participar juntos. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Se encontrou o filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, exaltado é para sempre. Adorado é para sempre, Ele vive, ressuscitou, para sempre, exaltado é para sempre, adorado. Ressuscitou. Aleluia. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então eu vou dar alguns instantes para que nós possamos fazer essa reflexão, esse exame. Examine-se, não acerca de pecados que você cometeu, mas acerca do discernimento do corpo de Cristo, sabendo quem você é em Cristo, sabendo a sua posição do corpo de Cristo, a sua relação com a igreja e com seus irmãos. Faça esse exame.
apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer esse exame e depois comer do pão e beber do cálice. Não é um exame para condenação, mas é um exame para constatação. E no verso 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com essa consciência de que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar, participa. Aleluia. No verso 25, o apóstolo Paulo, continuando as suas instruções a respeito da ceia do Senhor, ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado no meu e no seu lugar, nós podemos nos apropriar da cura e da saúde divina. Porque se você tiver algum sintoma de enfermidade no seu corpo, você pode sim acionar aquilo que a Bíblia diz em Isaías no capítulo 53, a partir do verso 3, que diz que certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E no verso 4 ele diz: por suas feridas nós somos sarados, feridas essas por onde o sangue foi derramado. Então, com essa consciência, se você tiver alguma enfermidade no seu corpo, você vai participar e vai receber, se apropriar da cura que já é direito seu, porque Ele já tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Com essa consciência, em memória dEle, participe. Glória a Deus. Ceia é festa. Amém, irmão? Ceia não é velório, ceia é festa. E a Bíblia diz que Jesus, depois de ter ceado com seus discípulos, eles cantaram um cântico. Amém? Vamos cantar um cântico de festa, de alegria. Vamos celebrar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado, sobre o trono, só Ele é digno, de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Aleluia! Glória a Deus! Você foi abençoado essa tarde, irmãos? Palavra poderosa. Muito obrigado, pastor. Fomos grandemente abençoados. Estávamos com muita saudade de você. Amém? Mas entendemos que é por um bom propósito também. E esperamos ansiosamente, né, a chegada do Theo aqui nessa congregação, vai estar junto conosco. Então, parabéns. Creio que o Theo será muito bem instruído no caminho em que se deve andar. Nós amamos a vida de vocês, tá? Muito obrigado. Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto.
mas eu não poderia deixar de lhe indicar essas literaturas que tem tudo a ver com aquilo que o pastor Fábio ministrou essa tarde. Esse livro, Conhecendo um Pai, é um livro fundamental, tá? Você conhecer a paternidade de Deus, né, na sua vida. O livro Pensamento Certo ou Errado, do irmão Kenneth Hagin, é um livro também poderoso. El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. E também é um livro do Tony Cook, Porque o Senhor é o meu pastor. Irmãos, são livros poderosos. Passa lá no Verbo Shop, adquira uma dessas literaturas. E também tem outras literaturas que vai edificar a sua fé. Amém? Passa lá também no balcão de informações, lá no hall de entrada. Faça a inscrição da sua criança, do seu filho, ou a criança que você vai abençoar para o Acamp Kids. Lembrando que só é até a próxima segunda-feira, tá? Dessa segunda-feira à próxima segunda, tá bom? Então não perca mais tempo, passa lá no balcão de informações, faça lá a inscrição dessa criança. E domingo, você lembra do que tem domingo? Terceiro culto, irmão, será poderoso. Mais uma vez eu torno a repetir. Iremos sacudir essa cidade, irmãos. O diabo é que se prepare, nós vamos para cima, amém? Então venham, tragam convidados junto com você. Se alguém teria alguma desculpa para não vir nos cultos à tarde e da noite, não terá mais desculpas. Essa é a multiforme graça de Deus, né? Deus usando a sua graça para nos alcançar. Vai ser um culto poderoso. Eu estarei aqui e eu creio que vocês também estarão. Amém, irmãos? Também tem a cantina, né, do Departamento Amadores. Passa lá, irmãos, abençoe esse departamento, adquira lá um lanche, tá bom? Para também ser abençoado com esse lanche que é ungido, amém? E eu creio que só isso. Certo, produção? Estamos chegando ao final. Sejam todos abençoados, tá? Praticando essa palavra. Eu declaro uma semana abençoada, poderosa, cheia de boas notícias chegando. E se prepare, como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar com boas notícias, com grandes contratos, grandes negócios. Em nome de Jesus, vá na graça e na paz, praticando essa palavra em nome de Jesus. Os pastores estarão aqui, tá? Se você tem algum pedido de oração, eles estarão aqui para lhe atender, dependendo da necessidade que você tiver, tá? Então vou na graça e na paz, praticando essa palavra em nome de Jesus.